Olá, sejam bem-vindos ao Creio Pensar, o nosso programa aqui da Igreja Batista Constantinópolis, nossa Constante TV, programa visando a falar sobre apologética, filosofia, ciência, teologia, e hoje o nosso assunto é estudando para o vestibular. Sejam bem-vindos aqui ao Creio Pensar, eu sou Kelson Mota, comigo Dr. Jonatas Nunes. Tudo bem, Dr. Jonatas? Tudo bem, sejam bem-vindos a mais um programa Creio Pensar. Fiquem ligados aí que hoje nós temos um programa diferenciado, especial, pouco diferente dos outros, mas igualmente muito interessante. Aqui nos nossos estúdios nós temos dois alunos agora novos universitários. Temos aqui Naomi Harada Teixeira de Oliveira, Samuel Cordovil, e esses dois alunos, eles são diferenciados, são cristãos e eles passaram agora no vestibular para medicina. E nós vamos aqui conversar com eles sobre estudando para vestibular, você que quer fazer vestibular, você que está pensando em um curso talvez até um pouco mais concorrido. Hoje nós vamos conversar com dois especialistas nessa área aqui e queremos saber um pouquinho sobre vocês. Então, vamos começar aqui com Samuel. Samuel, tudo bem? Tudo bem. Se apresenta aí, Samuel. Então, quem é você? Samuel Cordovil, eu sou de São Paulo, mas minha família mora aqui faz tempo. Agora, com relação a estudos, principalmente, né? Acho que é importante falar que eu estudei escola particular quando era criança, mas durante o ensino médio eu escolhi estudar em escola pública para facilitar, né? Na hora do vestibular. Ah, você já estava pensando, então? Sim, a ideia já era essa. Mas medicina ainda não era a ideia. Eu sou da igreja presbiteriana e sou cristão praticamente desde que eu nasci. Qual é a igreja que você está frequentando agora? Agora a gente está num projeto numa igreja presbiteriana que, na verdade, é um ponto de pregação ali no Mindu. No Mindu, Parque 10? Sim. Tem nome já, sabe? Ainda não. Ainda não tem. Ainda não tem. E aqui nós temos uma outra mocinha. Se apresenta aí, Naomi. De onde você é, quem você é, qual sua igreja? Não te conheço. Gente, meu nome é Naomi Harada, eu tenho 19 anos e eu fui aprovada em medicina em primeiro lugar geral na Universidade Estadual do Amazonas. Igual Samuel, eu passei a minha vida inteira estudando em escola particular. Durante o ensino médio, na verdade, eu fiz o ensino médio técnico. Então, isso trouxe algumas dificuldades que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho depois sobre, na hora de eu prestar o vestibular. Mas, no geral, eu tive um panorama de estudos muito bom. E eu tive sempre o apoio dos meus pais nisso, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma troca bem legal de ideias aqui hoje. Muito bem. Acho que a primeira pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz, é por que vocês escolheram medicina? A medicina é um curso complicado, demorado também, 6 anos mínimo, mais 2 anos de residência, extremamente concorrido. Nós vivemos agora numa geração que não gosta muito de desafios, né? Ninguém quer pegar isso daí. Não é um curso que se passa de primeira vez, é muito difícil passar, mas você passou de primeira, né? Eu passei de primeira aqui. Não é um curso simples de passar de primeira vez. Por que vocês decidiram fazer medicina? É de agora? Já era de antes? Quem influenciou vocês? Houve pressão? Tem gente na família que é médico? Eu quero saber de vocês sobre isso. Conversar com você, Naomi. Na verdade, eu sempre quis medicina desde pequenininha. Eu lembro que, além de eu querer ser palhaço de circo, eu queria ser médica. Então, foi um sonho que eu carreguei por bastante tempo. Mas quando eu cheguei ali pelos meus 13, 14 anos, eu comecei a desanimar um pouco. Acho que os meus professores do Fundamental tiveram um pouco de peso nisso, porque eles começaram a cobrar algumas coisas falando que se eu quisesse passar em medicina, eu já tinha que estar estudando naquele momento. Então eu comecei a ver que eu não estava estudando para o vestibular e eu fui desanimando um pouco. Com isso, algumas pessoas também começaram a opinar na minha vida, pessoas que não eram tão relevantes assim, mas eu acabei dando ouvidos. E durante meu ensino médio, eu acabei desanimando com medicina, na verdade. Eu tive que focar no meu ensino médio técnico, né, de informática. Então, eu não tive tempo para realmente focar em um curso de alta performance, que é medicina. E eu tive que deixar de lado para conseguir completar o meu ensino médio de fato com qualidade. E depois, graças a Deus, eu decidi que era isso mesmo que eu queria. No 3º ano, e quando eu entrei no cursinho, eu decidi que realmente era aquilo, o Senhor falou no meu coração e eu só ouvi. E você deixou de lado a carreira promissora de palhaça, que queria ser palhaça? Olha, ainda é uma opção, né? Lá no fundo.
Não deixa de ser uma profissão médica, né? Pois não Animar, é? alegrar as pessoas. Isso é cura, eu acho. É uma forma de tratamento, né? Terapêutico. E Samuel, qual foi a sua motivação para chegar a essa decisão da escolha de medicina? Na minha história é totalmente ao contrário, porque eu nunca quis medicina. Na verdade, eu falava que eu podia ser qualquer coisa menos médico, porque eu não gostava quando era criança. E eu não sei dizer exatamente qual foi o momento que mudou, mas eu sempre gostei de fazer coisas que desafiam. Sempre gostei de matemática, de física, essas matérias que são um pouco mais difíceis, que trazem até desgosto para algumas pessoas, mas para mim eu gosto porque eu gosto de ter a resposta que é difícil de chegar. Eu gosto das conquistas que são um pouco mais difíceis. Então, para mim, o que me conquistou assim na medicina foi principalmente isso no início. Mas depois foi bastante conversando com alguns colegas que já fazem medicina, que já são um pouco mais velhos, que eu acabei vendo a beleza da coisa, né? E aí, acabei fazendo o contrário também no ensino médio. Acabei deixando um pouco de lado o meu ensino médio na escola pública para poder focar mais no curso, né? Então, foi por causa disso. Nos cursos pré-vestibular, né? Então, eu acabei deixando de lado, assim, claro, fazendo todas as matérias, todas as provas, mas deixando um pouquinho de lado a escola para focar mais no que eu realmente queria de futuro para mim. Então, você fez cursinho durante todo o ensino médio? Na verdade, sim, mas agora um cursinho bom desde o início, não. Eu comecei a fazer de verdade cursinho no segundo ano, porque foi quando eu decidi que eu queria fazer medicina. Sim. Você entrou via o que, direto ou aquele... Pelo contínuo, CIS. né? CIS, né? Sim, O contínuo, né? esse foi o que eu entrei. Quando faz o contínuo, você já tem que escolher no início qual é o curso? Não no início. No Você último tem ano, né? 3 notas, né? Você tem 3 notas, uma para cada ano. E aí, no caso do CIS, você tem no segundo ano, no terceiro ano, a redação. Então, você escolhe no terceiro ano a sua nota, porque aí você já vai ter uma ideia, mais ou menos, de o que você pode alcançar, né? Dependendo do seu grupo e das notas dos anos anteriores. Então, as pessoas, elas geralmente começam mal, e aí, a partir do momento que elas veem que aquilo vale de verdade, começam a estudar e aí vê o que dá para fazer com a nota dela. Aí você viu que já tinha nota para concorrer para Não, medicina. pelo contrário. Eu achei que eu não tinha nota para concorrer para medicina, eu não estava apostando tanto no CIS para passar, mas mesmo assim eu arrisquei, né? Graças a Deus, consegui nota suficiente. Esse CIS, ele é só para o público que talvez não seja daqui, né? Ele é equivalente ao que eu fiz, né? Que é o PSC, né? Processo Seletivo Contínuo, né? Onde ao final de cada ano, primeiro ano do ensino médio, você faz uma prova relacionada aos assuntos do primeiro ano, né? Exato. Segundo ano da mesma forma e o terceiro ano também, né? Incluindo a redação. O terceiro ano é geral. Isso. E aí você vai acumulando ao longo desses 3 anos a pontuação que somado vai dar a chance de você passar, né? Quando eu fiz, aliás, eu fui uma das primeiras turmas que entrou por esse processo, eu lembro que dedicavam apenas, não sei se era 30% ou 40% das vagas para esse CIS. Ainda é assim hoje? Com relação à escola pública? 30% das vagas são dedicadas para esse CIS? Ou é metade? Geralmente eles dão ou metade ou até um pouco mais, dependendo da universidade. Tem tido algumas mudanças agora, tanto por causa tem relacionado com a cota bastante, então eles já estão fazendo umas mudanças relacionadas ao número de vagas, esse tipo de coisa. Na época que eu Na fiz... UEA é como? Vocês têm ideia de quantas vagas são para CIS? Eu acredito que seja metade ou até um pouquinho mais para o CIS, na verdade. Acho que sim. Porque o macro ele é um pouco mais concorrido e eles geralmente tentam dar oportunidade, principalmente ao UEA, para quem não tem nenhum tipo de graduação. Então, o pessoal do CIS, com certeza, é gente que não tem graduação ainda, né? Pessoal do ensino médio. Então, eles favorecem esse tipo de gente. O macro também é mais complexo porque já tem gente que está estudando há mais tempo. O CIS só faz quem está naquele ano. Então, é mais fácil de passar, por assim dizer. Você tem uma concorrência menor, né? Também porque a concorrência é menos preparada. Por exemplo, no caso da Naomi, ela estudou mais anos do que o pessoal que estudou fez o CIS. A Naomi já foi o quê? Não foi CIS, foi? Não, eu passei pelo macro, que é a prova geral da UEA, que qualquer pessoa pode fazer. Todo mundo do Brasil pode fazer, gente que tem graduação, pessoal que já fez o CIS e não passou, ou pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o CIS. No meu caso, eu cheguei a fazer o primeiro e segundo ano do CIS, mas eu acabei perdendo a minha terceira prova. Fiquei presa no trânsito. Gente, cheguem cedo, não percam a prova de vocês. Que coisa. E aí eu fiquei pro macro mesmo e no fim foi o que o Senhor Deus quis e foi onde eu consegui melhor nota. E o macro é ampla concorrência, né? Ampla concorrência. Dependendo da sua cota, pode ser melhor ou pior para você. Qual era a sua cota?
Eu era ampla concorrência. Ampla concorrência, cota de nada, né? É, de nada. Branca, classe média, não negra, não escola índia, particular. não parda. Escola particular tá difícil. Aquele combo ótimo. Menos favorecido, né? Se tornou hoje em dia. É ampla concorrência. Mas vocês dois estiveram em ótimas colocações, né? Naomi ficou em primeiro lugar na concorrência geral, na ampla concorrência, e você ficou qual? Em 16º. 16º, mas passou de primeira, né? É. Ótimo. Então, assim, puxa vida. Há algum tempo atrás, quando eu falei que... Eu tenho uma filha que também tentou para medicina, sabe? Não conheço muito bem, não, Quem sabe no final vocês descubram quem. Mas eu lembro quando eu falei para alguém que ela queria fazer, alguém disse assim, mas medicina é muito concorrida, é coisa assim, meio... Será que ela não vai se frustrar, né? Não vai passar? E com outro pastor já disse assim, olha que legal, ela vai fazer, que bom, porque nós vivemos uma geração que ninguém quer desafio nenhum. Exatamente. Né? Que Deus a abençoe. Vocês chegaram a pensar sobre isso e não passar? Eu quero começar com a Naomi, porque a Naomi, você tentou mais de uma vez, né? Tentei mais de uma vez. Eu tentei 3 vezes, né? O do terceirão, 1 ano de cursinho e mais esse ano agora, 2024. E o do terceirão não doeu muito porque eu já tinha expectativas que eu não ia passar mesmo. Eu cheguei a conversar com os meus pais sobre isso, que eu tinha que focar na minha escola e ia ser o que tinha que ser e não foi. Eu não passei. Então foram 2 frustrações e uma aprovação. E foi o que tinha que ser, e é isso. Como é que ficou o seu coração nessas frustrações? Olha, para ser bem sincera, em comparação aos meus colegas, eu acho que eu lidei muito bem. Porque a maioria das pessoas que eu tinha ao meu redor, elas sofreram muito com a reprovação. Na verdade, elas levaram isso como um luto para a vida delas e isso não aconteceu comigo. Não porque eu quisesse menos ou por alguma coisa desse tipo, mas acho que é porque eu levei esse processo de uma forma muito racional. Apesar de eu querer muito passar, eu tinha noção de que era um processo. Que eu ia provavelmente tentar mais de uma vez, eu ia ter que sanar aquelas lacunas que a pandemia me deixou, que o EAD me deixou, porque eu sofri bastante em relação ao ensino. Ainda tem esse agravante, completamente. Né? Então, eu tinha plena noção que eu ia ter que tentar mais de uma vez. Vendo o processo ali acontecer, eu sabia que eu estava em desvantagem em relação a algumas pessoas. Então, eu acho que eu lidei bem. Fiquei triste, mas não fiquei triste o suficiente para chorar, para me desesperar. Eu fiquei um pouquinho mais triste quando eu vi amigos do meu fundamental, por exemplo, que já estavam na faculdade, fazendo o curso que eles queriam. Aí eu lembro que eu dei uma desanimada. Fiquei, poxa, será que eu tô para trás? Será que eu tô escolhendo certo mesmo? Mas depois eu vi que era isso que eu queria e eu segui em frente. E você, Samuel? Porque o Samuel não teve como se frustrar, né? Ele passou de primeiro. Mas se você não tivesse passado, você tinha algum outro plano para isso? Então, ainda não saiu o resultado do PSC, né? Então, o PSC também é uma espera que eu tô tendo com relação à faculdade de medicina, né? Mas, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito pessimista, mas graças a Deus, o Senhor Deus tem me cercado de pessoas que são sempre muito otimistas. Meu irmão, minha mãe, meu pai são pessoas muito otimistas que sempre me falaram que ia dar tudo certo, que mesmo se não passasse, eu podia tentar outro ano, mas eu sempre fui meio desesperado, assim, de não passar, meu Deus, se eu tiver que estudar mais um ano, eu não sei se eu vou aguentar. Então esse ano eu estudei bastante para ver se era tudo ou nada, entendeu? Eu não cheguei muito a pensar sobre como seria se não passasse. Você está tentando, então, ainda, talvez para o UFAM? Sim, é porque eu não decidi ainda, se eu passar no UFAM, eu vou ter que fazer essa escolha, né? Mas é melhor ter 2 opções do que uma, né? Então, sim, só esperando. Então você também ainda está na espera. Uhum. É angustiante. Também está na espera? Tô na espera. Tô na espera da UFAM, pela nota do Enem. Tô na espera da Federal do Pará, da Federal de Roraima também. E tem o SISU, né? Que eu posso ir para qualquer canto do Brasil, dependendo da minha nota. O negócio tá complicado aqui, né? Mas, gente, nós estamos falando aqui sobre vestibular, né? Tentar entrar em cursos na universidade. Hoje em dia nós temos muitas universidades particulares, mas ainda temos aqui no nosso estado 3 universidades públicas. Temos a UFAM, temos a UEA, temos o IFAM, que são grandes universidades com muitas vagas. E, infelizmente, eu acho que o Jonas pode até falar também sobre isso, nós temos visto os alunos hoje em dia não dando muita mais atenção para as universidades particulares,
justamente para não ter trabalho de passar no vestibular, né? Muitos às vezes nem contam mais, né? Já contam que já terminando o ensino médio já vai para uma faculdade particular porque não quer se dar o trabalho de estudar mais a fundo para conseguir uma vaga razoável no ensino público, né? Sim, e isso tem sido uma tônica. Então, quando nós vemos os jovens tentando cursos de primeira linha, às vezes a gente pensa assim, não, é algo fora da minha realidade, né? Fora da minha realidade familiar, mas nós estamos aqui, duas pessoas, filho de professor, filha de professor, ninguém aqui de classe média altíssima, né? E tentando com todo mundo, seja por ampla concorrência, seja por processo seletivo continuado. Então, é possível passar? Totalmente possível. Com certeza. É possível. E é justamente isso. Mas tem uma coisa que é importante para você que está tentando estudar aí, né? Como é que eles estudaram? E aí é interessante porque a gente tem que ver que tem método para isso, né? Com certeza. E esse método a gente vai conversar no segundo bloco. E esse método não é um método assim, eu chego em casa, vou ler e pronto, né? Se prepararam, é ampla concorrência, muita gente concorrendo em todos os casos, você tem que saber estudar. E é interessante que a maneira como eles estudaram vai se refletir também em métodos, inclusive para quem entrar na universidade, né? Eu pude acompanhar um pouco a Naomi, para quem não sabe, a Naomi é minha filha, né? Minha filha, e eu me impressionei com o ritmo de estudo. E alguma das lições que eles vão falar, os dois vão falar no próximo bloco, são métodos que qualquer pessoa pode usar para qualquer área. Né? E essas áreas podem ser interessantes, principalmente na universidade. E agora em medicina vocês vão ter que colocar isso em prática, né? Porque o ritmo de estudo do curso de medicina é também bem alto. Não é um nível baixo. Então, vocês vão sentir falta das aulas de cursinho aí, né? Daquela pressãozinha pequena, porque o negócio é muito complicado. Vamos terminar aqui desse bloco aí? Vamos. No próximo bloco a gente vai se aprofundar na metodologia, viu? Fiquem ligados que é muito 2 minutinhos, nós estamos de volta aqui no CREI e Pensar. O assunto hoje, estamos pensando sobre vestibular e estudando para a faculdade. Até mais. Conosco. Fiquem aí. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos hoje com um programa muito especial, muito interessante sobre passeio no vestibular. Qual é a dica? Quais são as metodologias que podem me ajudar a fazer isso? Então nós temos aqui o Samuel e a Naomi que vão nos brindar com essa dica, né? Com algumas dicas de como funciona essa metodologia, que obviamente não funciona só para passar em vestibular, né? Pelo que eu estou sabendo, dá para a gente utilizar para muitas e muitas coisas para além de um mero cursinho, né? Então, está com vocês. Como é que funciona essa metodologia? Pelo que eu também soube, né? Vocês, cada um teve uma metodologia diferente, né? Foram diferentes cursinhos, né? Que utilizaram diferentes metodologias. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo, né? Como é que funciona isso aí? Na verdade, aquilo que você estava falando sobre ser para além dos estudos é muito real, porque enquanto eu me preparava para o vestibular, eu percebi que o jeito que eu estudava refletia completamente na minha rotina e no jeito que eu me portava. Então, aprender sobre disciplina, determinação, sobre foco, fizeram muita diferença para mim durante esses 2 anos. E é um aprendizado a longo prazo, assim. Não me vejo perdendo isso tão cedo. Até porque eu vou ter que colocar isso em prática de novo na faculdade. Então, estabelecer uma rotina diária, uma rotina semanal, foi algo que virou a chave para mim, fez com que, com certeza, eu obtivesse um resultado melhor. Porque a partir do momento que eu me planejo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei as metas que eu tenho que cumprir. Eu tenho sob controle o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, estresse, ansiedade, tudo isso que vem externo não influencia tanto assim na minha rotina, já que eu tenho ela já planejada. Então, acho que essa foi a minha principal lição. Para mim foi um pouco diferente, porque, eu não sei, para mim não existe um método de estudos que
serve para todo mundo. Então, acho que cada um tem que desenvolver seu método. E para mim, rotina não funcionou tanto. Tipo, ter uma rotina certinha me deixava muito cansado. Eu tentei vários métodos de estudos até achar o meu, né? E eu conheci várias pessoas que passaram também, pessoas que são muito inteligentes, que passaram em medicina, que têm métodos de estudos completamente diferentes. Ah, eu estudo só sábado e domingo e o resto da semana eu gosto só de revisar, só de ver aula. Ou gente falando tipo, eu gosto bastante de ler livro literário e ver as obras que estão no negócio e realmente ler elas, as obras do edital. E tem outras pessoas que também não gostam de ler as obras do edital. Então, pra mim, foi bastante diferente porque eu não gosto de uma rotina, eu acho cansativo. Então, eu estudava só o que era lacuna pra mim. Tipo, eu gosto bastante de matemática e de física. Agora, português e geografia são matérias que são um pouco mais cansativas pra mim. Então, são matérias que eu estudei mais, mas não obrigatoriamente. Foi tipo, tal assunto aqui tá me preocupando, então vou estudar mais sobre ele, em específico. Entendi. Então, pelo visto, depende do perfil também, né, da pessoa, né? Para um se encaixa melhor uma forma, para outro, outra forma. O que é importante nisso tudo é você se encaixar e se sentir bem naquele método, né, naquele sistema, para você desenvolver o máximo do seu potencial naquela metodologia que lhe adequar, não é isso? Com certeza. Na verdade, eu acho que antes de você definir qualquer coisa, você tem que fazer um apanhado geral daquilo que é problemático para você. Se você tem problemas de conteúdo, então você precisa sanar esses problemas primeiro. Se você não tem uma ideia do que é estudar, você precisa aprender a estudar primeiro. Então não tem como você jogar um pomodoro, jogar uma técnica de estudo assim de cara se você não sabe quais são os seus problemas e o que está fazendo com que você não consiga ter uma alta performance. Então, autoconhecimento eu acho que é o inicial ali, o pontapé para conseguir ter um bom resultado. Quais eram as lacunas que vocês tinham inicialmente, que vocês tiveram que descobrir e centrar atenção nelas? Para mim foi principalmente redação. Redação era um grande problema para mim, porque apesar de eu ter muitas ideias, eu não sabia como amarrar elas todas certamente, assim, de uma forma que ficasse plausível, né? De uma forma que as pessoas conseguissem entender minha redação. Então eu tinha muita coisa para falar e não sabia escrever. Então foi principalmente redação e humanas. História, geografia, não é muito minha área, mas acabou virando depois que eu comecei a estudar mais. Para mim foi conteúdo. Que nem eu falei antes, eu vim de uma vida de estudos da pandemia. Então eu sofri muito em todas as áreas do conhecimento em questão de aprendizado. Eu tinha lacunas de conteúdo em todas as matérias, mas em biologia, química, física, toda essa parte de exatas eu realmente não consegui acompanhar durante meu ensino médio. Apesar de ter notas boas na escola, eram resultados imediatos, não é algo que eu realmente absorvi. Então, eu tinha que sanar isso primeiro. E ainda sobre metodologia, como no teu caso foi um pouco diferente do Samuel, tu experimentaste vários métodos até chegar nesse que tu te adequaste, ou tu já foi meio que direto e já me encontrei nesse método de estudo? Eu tentei sozinha, de primeira, né? Eu entrei no cursinho logo em 2023, mas eu não fui apresentada a um método do cursinho logo cedo. Na verdade, eu tive que gastar uns meses estudando sozinha e eu tinha muitas ideias. Por incrível que pareça, quando eu fui apresentada a um método Fernanda Leal, fica aí para vocês a dica, muita coisa do que eu pensava que era correto fazer realmente era correto, só que eu não tinha aquela cobrança um pouquinho externa e algumas instruções específicas. Mas eu quebrei um pouquinho a cabeça com isso, eu procrastinei um pouco, falta de disciplina também um pouquinho, mas não é algo absurdo. Estudar não é tão difícil quanto parece. Basicamente é isso, então, você estabelecer metas, fazer uma espécie de algoritmo daquele dia do que você tem que fazer. Completamente. Mas o que é o método Fernanda Leal? É isso que eu ia perguntar. Vou explicar para vocês. Fernanda Leal, ela tem uma parceria com o meu cursinho, que foi o Vetor, Centro de Estudos. Ela é uma professora, pós-graduada na parte de neurociência. Então, ela tem um método que é personalizado para você. Que nem o Samuel falou, não existe uma fórmula para cada pessoa, mas existem ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, ela não nos ensinou uma fórmula pronta. Na verdade, ela deu ferramentas para que a gente pudesse alcançar o nosso resultado. Então, veio desde o planejamento, de um planner, até você
prestar atenção na aula de uma forma diferente. Por exemplo, você, ao invés de só absorver o que o professor está falando, você tentar debater com ele na sua cabeça, tentar lembrar de alguns outros assuntos que você já tinha. Conectar, né? Conectar. Então, você ter uma aula bem proveitosa. Depois você chegar em casa, talvez revisar um pouco do assunto, se você tiver dificuldade. Se você não tem tanto, então você já pode exercitar. Você conseguir planejar, fazer todo o apanhado do que você viu na semana. Você corrigir de uma maneira bem aprofundada os seus simulados. Então, é mais voltado para um estudo estratégico focado nas suas dificuldades para sanar os seus problemas. Essa é a metodologia da Fernanda. Uma curiosidade, por exemplo, como é que eu sei até onde eu consigo ir para poder estabelecer uma meta? Então, por exemplo, se eu estabelecer uma meta muito fácil, óbvio que eu vou rapidinho chegar nela e pronto, já cheguei minha meta, estou tranquilo. Ou o outro extremo seria o quê? Colocar uma meta muito difícil, inalcançável, e aí eu vou chegar no final da semana e não conseguir atingir aquela meta de estudar tantas coisas. Como é que eu consigo equilibrar isso na balança? Como é que vocês fizeram para fazer esse equilíbrio? Eu tinha um caderninho, assim, que eu anotava meus problemas, e aí eu não tinha exatamente... Eu tinha um número mínimo de coisas para fazer. Então eu tinha um caderninho que eu anotava, eu tô com um problema em voltas regenciais, por exemplo. Aí eu ia lá e, todo dia eu abria o caderninho, riscava alguma coisa, assistia várias aulas, e depois eu ia atrás naqueles sites de problemas, sabe, de questões de vestibular, resolvia. E aí quando eu via que estava saindo muito fácil, partia pro próximo. Então, eu tinha uma meta para mim, que eu desenvolvi meu método, por assim dizer. Nada tão complexo, mas foi dessa forma. Para mim foi bem tranquilo, porque eu fazia o mínimo, mas de forma focada. E aí, quando atingia, já partia pro próximo. Parte pro próximo. A ideia é você estudar de forma eficaz, né? Porque tem gente que gosta de estudar... Para mim funciona assim, mas tem gente que gosta de estudar 12 horas por dia. Para mim não funciona. Para mim funciona estudar 4 horas focado, entendeu? Separado durante o dia. Peraí, mas 4 horas, só entender, 4 horas fora o cursinho ou juntando já o cursinho? 4 horas em casa. Aí em casa. Isso é importante, porque alguém pode dizer, só 4 horas por dia. Pronto, já basta ir pro cursinho que tá resolvido, né? Na verdade, você precisa ter uma base teórica que seriam as suas aulas, que o cursinho ou a escola te proporcionam. Mas você precisa da sua aula individual. Você ali exercitando, revisando os assuntos. E o que o Samuel falou é muito verdade. De mínimo. Porque a gente tem que ter uma mentalidade do que eu tenho que fazer no mínimo para dominar aquela matéria. Então, não é sobre você fazer muito, mas é sobre você fazer o mínimo com qualidade para dominar aquilo que você precisa. Muito interessante, né? Isso me faz lembrar da época do meu vestibular também. Na época eu fiz curso técnico também e eram 2 turnos, né? Manhã e tarde. E aí, um colega meu e eu, inclusive esse colega meu também passou em medicina, a gente todo dia, quando terminava a aula pela manhã, tinha um intervalo do almoço, nós pegávamos o programa, né, do vestibular, né, do PSC, e cada dia a gente estudava um assunto do programa. E aí foi assim que nós fomos matando cada assunto, e aí conseguimos passar no PSC. Então realmente esse programa de metas é bem interessante mesmo. E funciona bastante também essa coisa do mínimo, né, pensando ainda sobre o mínimo. Porque você nunca vai conseguir estudar todos os assuntos inteiramente do edital. Então o que você faz? Você tem que ir atrás das provas anteriores. E aí você... Tem alguns professores que já fazem isso, e aí lá na Evolução alguns professores eles fazem, por exemplo, gráficos de assuntos que mais caem e você estuda principalmente os assuntos que são principais, né? Não tem muito o que fazer, você não consegue estudar tudo, você não consegue saber tudo sobre química dos assuntos que eles vão pedir, mas você consegue ver as questões que caem todo ano de uma forma um pouco diferente, que caem só mudando os números. Então, é estudar o mínimo de forma eficaz. É o que eu falo que não tem um método que funciona para todo mundo, mas se tivesse, seria isso, estudar de forma eficaz, não de forma ampla, de forma focada. Vocês dois gostam de química? Eu gosto. Não muito. Gente, ó... Física você gosta, né? Só para lembrar aqui, tá? Temos um colega Os aqui. dois são filhos de químicos. Os dois são filhos de químicos. Os dois são filhos de doutores em química. E não são muito fã de química, assim? Eu gosto de química. Na verdade, é o que estava me dando um amparo nas provas. Assim, química, parte de português, biologia. Sim. Vocês fizeram muitos simulados? Demais. Sem contar. Todo domingo, quase todo domingo, simulado. Para você saber como é que você tá, né? Necessário. Acho que não dá pra passar sem simulado.
Porque eu sei de pessoas que tem sites na internet que diz simulados, né? Tem gente que chega, paga alguma coisinha e tem acesso a vários desses simulados. Vale a pena fazer e o tempo inteiro comparando a nota ou só deixar para um determinado momento ver nota aí? Depende. Depende em que nível você está. Por exemplo, eu fiz cursinho por 2 anos. Então, eu consigo perceber que o meu primeiro ano foi mais voltado para aprender estratégias de prova. Como a prova funciona, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar com o tempo. Conhecer a prova que eu vou fazer, principalmente o Enem, que é uma prova bem diferente. O meu segundo ano, eu usei mais para sanar dúvidas de conteúdo de fato. Porque é muito interessante. Às vezes a gente acha que conteúdo é o principal para você ter uma boa prova, mas na verdade, se você dominar bem aquele estilo de prova, você consegue um bom resultado, por incrível que pareça. Então, fazer simulados é essencial, porque se você não conhecer o tipo de prova que você está fazendo, você não vai saber administrar o seu tempo, você não vai saber quais são as suas fraquezas e seus pontos fortes para começar. Que matéria eu faço primeiro? Será que redação é mais interessante para mim antes ou depois? Será que eu divido a redação em 2? Será que para mim vale mais a pena insistir em certas questões ou pular logo para a próxima? Então, você precisa dominar o seu tipo de prova primeiro. Conhecer o peso também nas questões, Com porque certeza. os assuntos eles têm pesos diferentes dependendo da prova. E tem algumas universidades também, com relação ao Enem, que elas fazem um cálculo diferente de nota baseado no seu número de acertos. Então, você conhecer a prova e você também conhecer as questões, a banca em específico. Também é importante lembrar que quando vai chegando a prova, cada vez mais, que está chegando mais perto, é importante você diminuir o ritmo de estudos. Exatamente. Porque, principalmente no último dia, já vi bastante gente fazendo virando o último dia, anterior à prova. Vale a pena? Não. Com certeza não. Não seja Com louco. certeza não. Porque você chega lá cansado, entendeu? Não tem como. Agora, tem uma coisa que meus pais sempre falaram, porque eu sempre fui muito desesperado, mas eles sempre foram bastante calmos. E eles sempre falaram, nunca faça na prova uma coisa que você nunca fez. Não faça uma coisa diferente no dia da prova. Ah, mas eu nunca estudei com, por exemplo, energético. E aí eu vou levar um energético no dia da prova. Entendeu? Não existe isso. Você faz o que você está acostumado. Você faz o que você está habituado a fazer. Porque aí você vai ficar confortável. Outra coisa dos simulados, por exemplo, principalmente simulados que você faz dentro do curso, né? Você já fica habituado a chegar lá e o ambiente de prova, né? Que tá todo mundo meio tenso e você não vai estar tenso. Porque você já fez outras provas, você já fez o simulado. Então você fica mais tranquilo na hora de fazer a prova. Mas é importante deixar sempre essa última semana para dar uma esparecida. Não parar de estudar, pro zero, mas diminuir um pouco, entendeu? É importante. Está quase terminando o bloco, mas eu tenho uma curiosidade que vocês podem tentar me responder. A estratégia para resolver uma prova da UEA e do Enem é a mesma? Completamente diferente. São estilos de provas, eu diria que até contrários, porque o Enem ele é extremamente contextualizado, ele tem textos muito grandes e você utiliza muito conhecimento de mundo para fazer aquela prova. E é uma prova extensa, muito extensa. A da UEA não, tem comandos, textos muito pequenos, se tiver textos. Na verdade, são perguntas muito diretas. Então, você precisa de um pouco mais de conteúdo. Eu diria que é mais técnico. É mais técnico. O Enem também é mais subjetivo, porque ele trabalha muito com aquele negócio de às vezes não tem só uma alternativa certa, ela é a mais completa. Você tem 3 alternativas certas, mas você tem uma completa. Tem E aí o Enem tem agora. isso também. Aqui responde ao comando. O excerto, né, como dizem. É exatamente isso. Não dá pra ficar lendo todos os textos do Enem, por exemplo. Não tem condições, porque são 90 textos numa Senão prova não dá. só. 90 textos? 90 questões, 90 textos. Às vezes é uma imagem ou outra, né, mas... Precisa de análise. Entendeu? É uma questão de você saber como é que você faz a questão, porque tem aquela coisa, né? Cada um tem seu método também. Mas o que geralmente as pessoas indicam é que você comece lendo o excerto, né? O que ele pede, porque sempre tem as alternativas, a pergunta e o texto enorme em cima, né? Então, você sempre lê a pergunta, aí depois você lê as alternativas. E aí depois você procura no texto. Essa é uma dica interessante. Na minha época não tinha nada disso, não. Pergunta, resposta. Coisa bem técnica, objetiva. Porque pouco tempo também, né? O Enem, Quantas horas não é nem são? pouco tempo. 5. É que são 5 horas, mas são para 90 questões. 90, então dá 3 minutos para cada questão. Já Se fosse pensou? ler todos eles mesmo, é impossível. Não tem tempo. Por isso que tem que fazer gente? simulado, porque você aprende que você não precisa ler todos os textos. Tem algumas que você consegue bater o olho e responder. Tem texto que não precisa nem ler, verdade? Não precisa. Mas tem estratégia também, né? Você às vezes vai começar a parte de exatas, depois de humanas. Você faz o que é
pra mim funciona dessa forma. Tem isso, né? Toda pergunta tem isso. Você não pode falar, é desse jeito. Pra mim funciona dessa forma. E pra mim funciona fazer primeiro o que é mais difícil pra mim. Por exemplo, vou começar com geografia e português, porque não são matérias que eu domino tanto. E vou terminar com matemática, porque mesmo eu estando mais cansado, eu já estou mais habituado a fazer questões mais tranquilas para mim. Então, eu indico dessa forma. Mas tem gente que fala, faz primeiro o que você sabe para não errar, entendeu? Então, eu vejo que funciona com simulado. Variado, né? Mas vamos segurar aí que ainda quero ouvir da nome. Gente, estamos já terminando rapidinho já o segundo bloco. Meu Deus, e o assunto está muito bom. Fique conosco, daqui a pouco vamos para o terceiro bloco, vamos continuar falando sobre métodos para resolver essas provas de vestibular. Fique conosco, Creio Pensar, rapidinho, estamos de volta. Até daqui a pouco. Até mais. Oi, estamos de volta aqui no nosso programa Creio Pensar. Conosco aqui no estúdio está Naomi Harada, está Samuel Cordovil, foram aprovados em medicina em excelentes colocações. Estamos falando aqui sobre vestibular, dicas para fazer o vestibular, como fazer, o que até não fazer. E nós estávamos terminando aqui no último bloco falando sobre resolução de provas, né? Que há diferenças dependendo de onde você vai fazer a prova. E eles fizeram provas em alguns lugares diferentes e eu queria falar aqui com a Naomi. Naomi, qual é a diferença maior do seu ponto de vista, por exemplo, a prova do Enem, e você fez também a Federal de Roraima. Qual a diferença, qual a dica, o que fazer, o que não fazer, o que é importante pensar nessas provas? Perfeito. Você precisa conhecer a sua prova. Por exemplo, a de Roraima é uma prova com uma banca um pouco mais tradicional, feita por professores um pouco mais velhos e ela é bem mais conteudista. Então, você precisa conhecer esses detalhes. A do Enem é uma prova mais moderna, super atualizada, então tem textos novos, algumas novidades ali que você não conhece, mas são os mesmos assuntos básicos. Tudo que está no edital vai cair. Então, você precisa primeiro entender a prova que você está fazendo. No caso, o Enem é uma prova que você precisa de muita estratégia. Então, como eu fazia a minha prova? Eu tenho 90 questões no caderno, então eu dividia essas questões em blocos de 15, e a partir disso eu ia resolvendo, porque não sei se você sabe, mas a prova do Enem ela tem um tipo diferente de correção, que é chamado TRI. Então, ela vai, a partir do algoritmo, corrigindo a sua prova de acordo com o seu nível de coerência. Então, se você tem uma base boa e você consegue, a partir disso, avançar em conteúdo em nível de dificuldade, a sua nota aumenta. Mas se você, por exemplo, tem uma base totalmente incoerente e só acerta questões super difíceis, a sua nota não é tão valorizada assim. Então, por isso que você precisa conhecer o tipo de prova que você está fazendo. Então, no meu caso, fazendo a prova do Enem, a partir da divisão das minhas questões, eu ia resolvendo as mais fáceis, depois as médias e depois eu ia fazendo as difíceis, para que eu conseguisse ter uma coerência na hora de corrigirem a minha prova. Por exemplo, no Enem, então, se você acerta um monte de questões difíceis, as difíceis, mas você erra as fáceis, é ruim para você? Você não ganha o tanto de nota que você poderia. Não significa que você é prejudicado, porque nenhum erro te desconta ponto, mas não te dá o máximo de ponto que você poderia conseguir com aquele número de questões. Então, tipo, você pode ter uma pessoa que tirou 45 não, mas 40 e outra que tirou 35. E a pessoa que tirou 35 tem uma nota melhor do que a que tirou 40. Porque a pessoa que tirou 35 acertou muitas questões fáceis e errou algumas difíceis. Tudo bem, o Enem é porque o TRI do Enem, ele funciona para detectar chute, entendeu? Dessa forma. Então, se você acerta uma difícil e erra uma fácil, fica meio duvidoso, entendeu? O fato de você ter acertado. Então, se eu acertar 35 e todas elas forem fáceis, médias e algumas difíceis, Tá ótimo. tá ótimo. Coerência. Agora, se eu acertar 40 e eu acertar todas as difíceis e errar algumas fáceis, vai ficar parecendo que eu chutei, entendeu? Então, o Enem ele vai considerar a sua nota como um pouco mais baixa, entendeu? Mesmo você tendo acertado mais do que outra pessoa. Que curioso. Então, ele detecta, na verdade, se você tem uma consistência, né? Exatamente. Ele consegue prever o seu comportamento. Então, a partir da construção dos seus acertos, ele espera que você acerte tal questão. Se você não acertou, talvez você não mereça esse ponto aqui. Ele tira um pouquinho de você. Então, se você não se preparar para o Enem, chute não vai dar certo. Não. Mas por isso que o Enem é uma ótima oportunidade para quem já está fora da escola há bastante tempo. Porque você tem muito conhecimento de mundo e você vai fazer aquelas questões que são mais fáceis para você, que são as questões fáceis da prova. Por isso que o Enem
é uma porta de entrada para a faculdade para muitas pessoas que não tiveram um bom estudo ou que já saíram do colégio faz tempo. Porque você consegue realmente, com o seu conhecimento de mundo, com aquilo que você tem de lembrança da escola, fazer uma boa prova, porque você aplica ali os seus próprios conhecimentos. Que interessante, né? É bem diferente para nós. Antigamente era chute mesmo, se você souber, disso, beleza. Se não soubesse, você chuta e às vezes dava certo. Então não tem como fazer isso dessa forma. O Enem valoriza bastante também o conhecimento popular, né? Bastante relacionado a, por exemplo, o Enem ele cita vários filmes, séries, ele cita artistas também durante a prova e também na redação ele valoriza isso. Já tem outras questões, outras bancas que não gostam tanto, por exemplo, o Roraima também não gosta disso. Acho que eles nem aceitam, não aceitam citar filme, série, esse tipo de coisa. Só literatura eles aceitam. Literatura, conhecimento acadêmico. Então o Enem ele é uma prova bem diferente por vários motivos, porque ela é uma prova completamente nova. Ela vai, não que ela seja nova, tipo, porque ela foi recentemente inaugurada, mas é porque ela vai se renovando, entendeu? Ela vai sendo mais atual a cada ano. O que é completamente diferente da UEA, que foi onde a gente passou, que é uma prova muito enxuta. Você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, você é obrigado a chutar. Mas as questões têm peso também na UEA? Não, é tudo peso. Na questão da UEA, não. Aí no seu segundo dia de prova, que é específico, aí sim você tem peso 2, redação. Para calcular a nota tem um certo peso, porque as questões do segundo dia do macro, elas valem 2 pontos, porque elas são específicas. E aí tem a redação, aí você soma com enfim, um processo longo para você saber qual a sua nota. Mas é aquela coisa original de que cada questão tem o mesmo valor, independente de ser difícil ou fácil. Uhum. Gente, agora tá muito bom o assunto, a gente vai ter que voltar de novo esse assunto aqui no programa, né? Mas o que não se deve fazer, ou em estudo, ou mesmo durante a prova no vestibular? Ou durante o estudo, o que você não deve fazer na fase de preparação e até durante a prova, o que não deve fazer? O que vocês podem falar para o pessoal? Você não deve tentar fazer tudo que você quer fazer. Faça aquilo que você precisa fazer. Então, se você precisa estudar biologia para o seu curso, porque tem peso 2, estude biologia. Não vá tentar ler materiais extras se o seu curso não requer tudo aquilo. Então, tenha foco. Peneire muito bem aquilo que você tem que estudar. Não tente fazer demais. Faça o mínimo para dominar aquilo que você precisa. A minha sugestão é que é um pouco difícil falar isso, mas não leia os livros que eles indicam como leitura obrigatória. Não leia. Uau! Veja, você tem que ver o resumo, você não precisa saber o livro todo, você não precisa gastar horas e horas ali lendo o livro, que aquilo ali podia ser 4, 5 questões a mais que você ia acertar na prova. Então, veja um resumo na internet, sempre tem alguns resumos que são completos e eles abordam os temas que vão cair sobre o livro na prova. E na maioria das vezes você nem precisa ter lido o livro para acertar a questão, porque ela envolve, por exemplo, uma questão de português envolvendo o livro. Então você só tinha que saber português no final das contas. Então, não leia os livros, não leve muita comida no dia, isso é importante também. Você não pode levar muita comida porque você não vai comer. Você explica isso? Porque no dia, muita gente acaba se afobando, levando muita comida. Eu gosto de comer. Mas é porque se você for fazer uma prova séria, você não vai ter tempo para comer, entendeu? Você precisa daquele tempo completo. Então leve, o que eu indico levar? Morango, uva, chocolate. Nada que forme aquela, por exemplo, bolacha. Bolacha que forma aquele bolo na sua boca. Isso não, melhor não. Comidas com gosto diferente. Energéticos, se você não toma no dia a dia, não leve para a prova. Agora, qualquer coisa que você não faz no dia normal, não faça no dia da prova. Nem no dia anterior, porque pode dar errado. É verdade. Beba água. Você não precisa comer muito, mas beba pelo menos um pouquinho de água, porque já aconteceu muito comigo, por exemplo, de eu sair de um simulado acabada, morrendo de dor de cabeça, com vontade de vomitar, e é porque eu não bebi muita água, não me alimentei direito antes de ir, não comi o chocolate que eu devia ter comido durante o simulado. Então, não coma muito, mas coma o necessário para que você tenha energia para fazer a prova. Barrinha de cereal pode? Pode, inclusive gosto. E aqueles salgadinhos de saquinho pode? Não leve. É muito salgado, você vai beber muita água, vai querer ir ao banheiro. Barulho. Isso até vai ser tática para desconcentrar os outros, né? Tem mais uma coisa também, com relação ao tempo de prova, né? Você tem pouco tempo, mas tem que organizar para sobrar um tempo para você rever a sua prova. Então, o que você faz? Termina a sua prova, tem que ter no mínimo 1 hora sobrando, quando você terminar a sua prova.
Puxa. Tipo, sem contando a redação, na verdade. Então eu sempre deixo uma hora pra mim. E aí, quando você termina a sua prova, pra mim funciona muito. Você vai, pede pra ir no banheiro pra tomar água, porque você está sentado há muito tempo. Você está naquele mesmo lugar, olhando pro mesmo pedaço de papel. Então, se você for olhar pra mesma questão com a mesma mente que você estava quando você fez ela, você não vai enxergar seu erro. Então, levante, toma água, vai no banheiro, volta, respira, olha pra cima, come um pouco e depois você volta pra prova, rever todas as questões e aí sim marcar no gabarito. Então, marcar no gabarito enquanto você faz a prova não é uma boa ideia. Porque propenso a errar, propenso a botar a resposta da 34 em 35. Já fiz isso, já perdi algumas questões por causa disso, nunca é bom. Gente, vocês dois são cristãos, são filhos de crentes. Como é que vocês viram a mão de Deus nesse processo todo? Dentro da prova, vocês sentiram que aquilo é a vontade de Deus? Vocês perceberam o Senhor ali com vocês? Como é que vocês podem falar um pouco sobre isso pra gente? Na verdade, todo o meu processo de vestibular foi o Senhor que me sustentou, não tem outra. Eu não passei em primeiro lugar porque fui eu que conquistei. Na verdade, foi o Senhor, em resposta de oração, que me deu um resultado tão bom. Então, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar que o primeiro lugar é meu. A minha nota foi de primeiro lugar, mas eu não consigo me ver em primeiro lugar. Foi o Senhor que me colocou ali de fato. Foi Ele que colocou esse desejo de medicina no meu coração. Foi Ele que me deu forças para continuar, na verdade. Eu passei por 2 anos muito difíceis, pessoalmente. E o Senhor sustentou completamente. Ele fez muito mais do que eu queria, na verdade. Então, se você é crente e está tentando vestibular, está tentando concurso, está com alguma meta específica na sua vida, creia que o Senhor vai fazer a obra, porque Ele é milagroso. Ele fez um milagre na minha vida, assim. Então, o vestibular não foi só conquista. Foi um momento de provação ali, de se agarrar no Senhor e pedir para que Ele não soltasse. Então, eu vi a mão do Senhor no início, colocando o desejo no meu coração e me dando a aprovação. E eu creio que Ele vai me sustentar na faculdade também. Muito bom. Samuel, o que você pode falar sobre isso? O Senhor Deus sempre também esteve comigo durante o vestibular, né? Um versículo que eu sempre pensei sobre foi aquele: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a gente sempre vê pessoas muito ansiosas, né, sobre o vestibular. Já vi gente chorando quando sai da prova. Então o Senhor Deus sempre esteve do meu lado, sempre me tranquilizando. O Senhor Deus é muito bom, né? Não tem como definir, porque o Senhor Deus tem trabalhado na minha vida de várias formas. Fico emocionado de falar sobre isso, mas o Senhor Deus tem trabalhado muito porque eu sou, principalmente, o meu ser humano é uma pessoa muito, muito arrogante. Eu sou uma pessoa muito arrogante. O Senhor Deus tem trabalhado isso em mim e foi importante também dar sempre graças a Deus, né? Sempre honrar Ele, porque a conquista, não foi pelo meu estudo, não foi porque eu me esforcei. No final é sempre porque o Senhor Deus me deu tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é uma obra de Deus na minha vida. A qualidade que a Naomi tem, como você passou em primeiro, é uma grande conquista. É uma conquista que vai a graça 100% a Deus, né? A honra sempre a Ele. Então, para além de uma experiência técnica, né, de uma experiência secular, né, por assim dizer, né, foi a oportunidade que Deus deu para vocês terem uma experiência com Ele, né, uma escola com Deus, né, não foi só uma escola secular, né, foi uma escola com Deus onde se agregou várias outras situações e experiências que Deus usou para lapidar, né, vocês, para moldar vocês. Né? Então, vejam como Deus pode usar as experiências, as situações, como por exemplo um vestibular, um concurso, para nos moldar, né, para fazermos pessoas melhores diante dele, né, e que no final vai produzir glória para ele, né, que é o mais importante. Vocês tiveram alguma situação de maneira muito específica durante a prova, durante as provas, vocês sentiam Deus direcionando vocês para alguma questão? Eu tive. A minha prova da UEA, na verdade, foi todo um milagre. Quem sabe em outro momento eu tenho a oportunidade de contar o meu testemunho inteiro, mas se você um dia for ver o meu gabarito da prova, a primeira questão da minha prova específica, eu tinha marcado letra E. Eu já tinha finalizado a prova inteira, já tinha fechado o caderno e só veio um pensamento, assim, uma voz, que eu sei de quem foi, né? Foi o Senhor falando comigo.
é letra A. Eu nem abri a minha prova de novo para ver qual era a resposta. Eu só peguei meu gabarito e com caneta, gente. Caneta. Quem que consegue tirar a caneta do papel assim? Eu fiz assim. E saiu toda a caneta do meu gabarito. Eu marquei letra A. E graças a Deus eu consegui gabaritar a prova específica. Se não fosse aquela questão que eu tivesse mudado, talvez meu resultado fosse outro. Mas o Senhor falou muito claramente para mim e eu obedeci. Então Ele guiou ali com certeza a minha prova. Aquela questão assim, talvez eu não pudesse ter perdido. Eu não tive uma experiência direta assim durante a prova, nunca tive o Senhor Deus me indicando uma questão, infelizmente. Trabalhar de forma diferente. Né? Mas o Senhor Deus tem tranquilizado bastante, principalmente nos locais de prova, porque eu sou uma pessoa desesperada, sou uma pessoa nervosa. É mesmo, e não o Senhor parece. Deus... Eu super tranquilo. Quando eu entro durante a prova, eu fico bastante desesperado. E nesse ano, principalmente, o Senhor Deus me tranquilizou, sabe? Quando eu entrei para fazer a prova, eu estava bastante calmo. Foi uma situação muito tranquila de passar. Então, até durante a espera também, depois pelo resultado, apesar de estar tenso, eu tinha confiança em Deus. Eu percebi que a vontade dele ia ser feita de qualquer forma, né? Todo mundo está no controle dele. Não tem nada saindo do controle dele, então a vontade de Deus seja eterna, plena, que é boa, perfeita e agradável. Que bom, amém. Meus irmãos, estamos já terminando, temos aí uns 3 minutinhos para terminar o programa. Quero deixar considerações finais, 1 minuto e meio para cada um. Naomi, Samuel. Gente, não desistam do desejo que vocês têm no coração, do sonho de vocês, se ele for alinhado com a palavra do Senhor. Eu creio muito forte que aquilo que o Senhor coloca de verdade no nosso coração, a gente não consegue esquecer. Então, se você tem um sonho de entrar numa faculdade, num curso complicado, corra atrás. Porque não é perda de tempo estudar, não é perda de tempo pedir ajuda. Então, peça ajuda, seja humilde, estude aquilo que você tem que estudar e confie no Senhor, porque o mais Ele fará com certeza. E tudo vai ser para a honra e para a glória dEle. Confie no processo, confie no Senhor. Amém. Se eu falar sobre uma coisa específica, uma consideração final importante, eu acho que é para falar sobre a vida com Deus, né? Por causa dos vestibulares e dos simulados, bastante domingos, bastante dias da semana foram tirados, né? Que a gente devia estar com Deus no domingo e acaba tendo que fazer uma prova, tendo que ir fazer um estudo a mais que estava faltando. Então é importante se entregar um dia da semana ao Senhor, mesmo que não seja o domingo, entendeu? Quando eu tinha um simulado, eu prezava por entregar, por exemplo, uma segunda-feira, entendeu? Mesmo que não seja o dia do Senhor, é importante dedicar esse tempo a Ele e você conseguir sempre lembrar do que é mais importante, porque essa vida aqui é terrena, né? Mas o nosso tesouro eterno é lá em cima, com o Senhor Deus. Amém. Amém. Meus queridos, então estamos finalizando esse programa, um programa diferente, programa com 2 adolescentes aprovados, agora já jovens universitários aprovados para medicina. Se você está no processo de querer entrar para a universidade, se inspire, estude, ore ao Senhor e vá à luta. Vá à luta, estude bastante, né? Não fique com medo da concorrência. O Senhor tem estado com os seus filhos. Então, nós vamos ficar por aqui. Doutor Jonas, uma consideração final? Não, só agradecer a vocês pela audiência, por estar conosco até aqui e que Deus abençoe cada um. Não se esqueçam, né, de curtir, comentar e compartilhar ao nosso programa e aos demais da programação da Constante TV. Qualquer dúvida, entre no nosso programa, deixe sua pergunta. Eu quero agradecer ao Samuel a presença, a Naomi a presença aqui também. Esse assunto não esgotou. A gente vai ter que chamar de novo para conversar um pouco mais sobre isso. Dessa vez, talvez conversar sobre os conteúdos que a gente estuda, que muitas das vezes são meio contrários ao que a gente entende como cristão. Então, é algo importante para conversarmos. Mas nós ficamos por aqui. Programa Crer e Pensar, programa para gente que pensa, para uma fé que crê, ou uma fé que pensa é uma razão que crê, e assim por diante. Até mais, até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Deus abençoe.